Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Queridos, o sermão profético de Jesus é o maior sermão que ele pregou. E ele aconteceu um pouco antes da sua morte, quando ele e os discípulos estavam ali no lugar de costume, que era o Monte das Oliveiras, né? Ali havia um jardim, né? Na verdade um olival. E Jesus estava ali e de repente os discípulos sentados ali contemplando a beleza do templo. E Jesus falou, olha, vocês estão vendo isso? Não ficará sob pedra que não seja derrubada, né? E ali os discípulos não entenderam exatamente o que estava acontecendo. E aí eles perguntaram, como assim, Senhor? Quando sucederão essas coisas? Jesus começa dizendo e predizendo, tá, a destruição do templo, o templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Vocês sabem que no ano, por volta do ano 65 depois de Cristo, começou uma grande revolta dos zelotes. E, obviamente, os romanos ficaram sabendo disso. E aí, então, o general Tito, ele vem, juntamente com o exército dos romanos, para debelar esta rebelião e acabar com tudo. E eles acabaram nesse momento, ou nesse tempo, destruindo o templo, pilhando o templo, porque tinha muito ouro lá, e houve uma grande matança. Jesus fala sobre isso em Mateus 24, versos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, os discípulos estavam olhando, eles ficaram admirados com a beleza do templo e Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está literalmente profetizando a destruição do templo que aconteceria ali aproximadamente 37 anos depois desse momento. Em segundo lugar, os discípulos começam a fazer perguntas para entender quando essas coisas que Jesus estava falando iriam suceder. O versículo 3 diz assim, do capítulo 24. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe disseram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Muito provavelmente a primeira parte, ou seja, quando eles falaram que o templo era maravilhoso, Jesus disse que tudo ia ser destruído, eles ainda estavam ali na região do templo. Continuaram caminhando em direção ao Monte das Oliveiras e quando eles chegaram lá, eles começaram a perguntar para Jesus e Jesus respondeu, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aí então, em terceiro lugar, Jesus apresenta os sinais que pertencem ao período do princípio das dores. Tá bom? Olha, o sermão de Mateus 24, a primeira coisa que ele mostra, a profecia da destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo e o povo judeu foi espalhado. A partir daí, os versos 4 em diante já fazem parte do princípio de dores, tá bom? E aí Jesus ele começa a apresentar os sinais que aconteceriam em todo esse período que, no primeiro momento, ele é concomitante com a era da igreja. O que Jesus está dizendo é que tudo o que ele ia dizer antecedia a volta dele e que seria semelhante às dores de parto, ou seja, os eventos aconteceriam no início muito menos, vamos dizer, em vezes e também em dimensão, né? Em poder, mas faria tudo parte desse princípio de dores que é o período que antecede a grande tribulação. Quais são os sinais que Jesus diz que aconteceriam? O primeiro é o engano. Ele diz assim nos versos 4 e 5 de Mateus 24. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Historicamente, ao longo dos séculos, gente, muitos falsos profetas
se levantaram, enganadores, né? Mas no final dos tempos o engano aumentará significativamente. Vai aumentar muito, né? A Bíblia fala do espírito da apostasia, que no final dos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O segundo sinal são guerras e rumores de guerras. Mateus 24, de 6 a 8 diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio de dores. Embora nós saibamos que ao longo de toda a história houve muitas guerras, muitos terremotos, é muito importante a gente trazer aqui à tona duas guerras que foram muito importantes, que para mim elas representam aquele período que começa a haver a aproximação de fato do parto. Eu estou falando aqui da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 a 1945. A razão disso é que essas duas guerras, elas são consideradas pelos analistas como um conflito só, que teve uma pausa e depois uma continuação. E de fato, nós sabemos que o Hitler, ele era um soldado na Primeira Guerra e ele ficou muito revoltado, né, quando a Alemanha perde para os aliados e eles tiveram que pagar, né, o Tratado de Versalhes, eles tinham que pagar muito dinheiro para as nações vencedoras. E o Hitler foi ficando ali revoltado, até que ele entra no Partido Nazista, começa a se levantar como líder, e quando ele assume como o chanceler da Alemanha, ele fala assim, ó, acabou, não vou pagar mais ninguém, e ali ele começa a se preparar para a Segunda Guerra Mundial. Agora, quando termina o período chamado de princípio de dores, termina com o quê? Com o início da grande tribulação, tá? O versículo 9 em diante já começa a falar da tribulação, que diz assim: então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui você vê claramente que não está falando de uma tribulação qualquer. O povo judeu teve muitas perseguições ao longo da história. Por exemplo, quando estiveram na Espanha, foram perseguidos, não é isso? Em muitos outros lugares foram perseguidos, no próprio Holocausto foram perseguidos. E aí o versículo 9 começa a dar uma descrição do período da tribulação, que é descrito em muito mais detalhes nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse, tá? Período que sabemos que terá 7 anos, de acordo com Daniel capítulo 9, e no Apocalipse de João a gente tem os detalhes que não tem aqui no discurso de Jesus, tá? Então, vamos lá. Mateus 24, de 9 a 14, cobre a primeira metade da tribulação, tá? Mateus 24, de 15 a 26, descreve a segunda metade, também conhecida como a grande tribulação. O versículo 21 de Mateus 24 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Tá? Agora, é importante ensinar para vocês o seguinte: alguns estudiosos que têm uma visão chamada de preterista, pretérito é passado, né? Eles acreditam que tudo isso já aconteceu e que essa perseguição a que Jesus estava se referindo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora, o problema que essa interpretação é que a Bíblia diz que esse período da história seria o pior de toda a história. E a invasão de Jerusalém nem se comparou com a Primeira e a Segunda Guerras. Imagine com a que virá, entendeu? Então não faz muito sentido, a visão preterista é pobre, ali não teve anticristo, não teve marca da besta, ali não teve marcação de ninguém, ali não tem mundo inteiro. Então a visão preterista, ela de fato ela é muito fraca. Se nós considerarmos o Holocausto, né, como a pior atrocidade que já aconteceu, e a Segunda Guerra matando 20 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, a dimensão da destruição do templo é muito menor. Então, além disso, Jesus não veio fisicamente, como diz lá no Apocalipse, no final da tribulação, Jesus vem
fisicamente, assim como no final do discurso de Mateus 24 e 25. Então fica confirmado aqui para nós, gente, também em Atos capítulo 1, versos 9 a 11, pelos anjos, que Jesus, que estava subindo para os céus, iria descer também nesse período em que viria governar sobre toda a terra. Mas é muito importante notarmos que quando Jesus descreve a grande tribulação, os detalhes todos dizem respeito aos judeus.